Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então, ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento, não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então, eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente estava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela para conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor para conversar diretamente com ela sobre isso. Para que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas, então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela, e foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima
estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim e, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou, ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela, e enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico. Parte 2 do meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores. Era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo, só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. É inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem, e eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira é da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, chamei ela para conversar. Então, como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu estava assim excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz estava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso.
Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas. E eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo. Porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu estava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então, quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu. E o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate estava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, que me deixou chocada, é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente de se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: "Oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem." Ela chegou pra mim e falou: "Eu não vou te abraçar, me desculpe." Assim que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia
que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, só apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos, então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente estava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos.
O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias? Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem para cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que tivesse como ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos
Eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano para minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim: uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazê-lo. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver,
ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, ai, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar, mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais, mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que ali Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho e ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia.
Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella, não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Bom, vocês estão me marcando muito pedindo meu pronunciamento. E como uma pessoa que foi nas 2 viagens e que tava lá, e eu vi muita coisa, eu vi também, então eu vim passar pra vocês um outro lado dessa história toda. Na primeira viagem, eu cheguei na Júlia, depois que ela tinha realmente se desentendido com o Cauã, e falei pra ela que a Antonella tinha me perguntado se a Antonella ficasse com o Cauã, se a Júlia ficaria brava. E aí eu fui lá e contei isso pra Júlia. Mas a verdade é que a Antonella nunca me perguntou isso. Ela nunca falou. E junto disso, na mesma viagem, eu falei pra Liz bem assim: amiga, você já reparou como a Antonella fica perto do Bex? Você já reparou que ela fica muito dada, que ela chama de amigo, não sei o que, e sempre quer gravar TikTok? E com você isso é diferente? Foi exatamente isso que eu falei pra Liz. Acabou a viagem, nós fomos embora, todo mundo. E aí se encerrou ali também, até porque depois veio a treta do Nuggets. Então, tipo assim, eu já falei assim, não vou mais, né, criar mais confusão, então por ali tinha ficado. E aí depois veio, quando a Liz foi no podcast, e aí toda essa confusão veio à tona. Eu tive a oportunidade de resolver, poderia ter mandado uma mensagem e resolvido isso, tudo bem. Mas, gente, já tava perto da nossa próxima viagem, então não tinha como eu fazer isso, porque ia ficar uma situação muito chata. Durante a viagem, como tava toda essa situação, eu tava ficando também com a Antonella, porque ela estava sendo excluída, e eu, querendo ou não, me senti culpada, porque foi eu que plantei toda essa discórdia. Vi a Antonella pedindo pra seguir o namorado da Duda. E cheguei e falei pra Duda, falei, amiga, você viu que a Antonella pediu pra seguir o seu namorado? Por que eu fiz tudo isso? Porque eu queria entretenimento. Gente, feed parado ninguém merece, entendeu? Eu não tô vivendo, acompanhando essa treta dos teens. É só isso que tipo assim, que passa na minha vida. É só isso. Eu quero saber toda hora. Alguém posta um pronunciamento e eu vou lá ver. E ainda digo uma coisa. Estou do lado da diva master Antonella Braga. Entendeu? Só aguardando o pronunciamento da mãe dela, tá? Porque eu não sei que... Olha, gente, o que foi aquele pronunciamento do projeto de psicóloga da mãe da Liz, né? Por favor. Por favor. Gente, a gente tá vindo aqui para fazer o nosso pronunciamento sobre essa situação. Tem muita gente cobrando que a gente conte o nosso lado da história, de quem viveu e presenciou as coisas que aconteceram lá. E acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que nós não fomos expulsos do squad. Não. A gente saiu por vontade própria. Ambiente tóxico. Hostil. E, gente, pra vocês entenderem o quão tóxico é que vocês não vão achar um vídeo em que a gente tenha sido incluídas, né? Não tem uma foto que a gente apareça. Nada. Nenhuma postagem a gente tá, porque a gente foi completamente excluída. A única coisa que nos ofereceram foram os chocolatinhos de brinde que tinha na recepção. Os nuggets sumiram todos. Sumiram todos e a gente Um não egoísmo. sabe como isso aconteceu. Levaram tudo da gente. Então a gente optou por nós mesmas sairmos. Eu e minha mãe deixou o squad de lado. Vocês podem ver que o que aconteceu com a gente tá acontecendo com a Antonella, né? Ela tá sendo excluída. Ela ainda aparece em algumas coisas. A gente não gosta de se expor, mas a gente tá vindo aqui em respeito a vocês. Sim, eu espero que a Antonella esteja lidando bem com a situação, que o problema são as pessoas. As pessoas de lá são... Melhor não comentar. Melhor não comentar. Porque... Umas meninas sonsas. Aproveitar pra anunciar que a gente tá criando um projeto novo que já que inclui a Antonella. Sim, que já que a gente saiu do squad, agora a gente tem a tropa. Isso mesmo, tropa do TikTok. Isso aí. Nós vamos fazer vários tours pelo Rio de Janeiro. A gente vai começar por Belfor Roxo, Parque Madureira. Isso aí. Então, Batata de Marechal. Então, gente, se vocês querem conteúdo de verdade, pessoas de verdade, gente como a gente. se vocês querem
Progressiva é Verdade. bem feita. É só chamar. É só chamar, tamo contigo, a gente passou pelo que você passou, a gente entende a sua dor. E Você é linda, ignora. A gente não ia vir fazer o pronunciamento, mas como a gente também faz parte da Squad, a gente resolveu fazer. Como vocês repararam, se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que também não tá aparecendo a gente nas fotos, porque a exclusão não foi só com a Antonella, tá? Engraçado que assim, tanto que a gente não tá em nenhum vídeo, porque a gente foi embora bem no começo da viagem, porque é aquilo que falaram, né? Se não tá se sentindo bem no lugar, eu acho melhor se retirar do que ficar buscando seguidores. E tu lembra da Antonella que ela passou mal? Dessa vez a Antonella não passou fome, graças a Deus a Júlia não tava perto. E aí ela conseguiu comer um bolinho que tava ali na recepção, aí ficou tudo tranquilo. Mas quando ela... É que a gente tava no quarto da frente, eu e a Duda tava no quarto da frente, a Antonella acho que tava com uns 2 quartos pra lá, não tava? Tava. E daí ela passava pra ir pra recepção, ela passava pela nossa porta. Eu lembro que tava vindo a Duda e a Júlia, tanto que essa Duda eu nem conhecia, né? Fui conhecer agora, que eu não sabia Ela não nem o é nome famosa, né? Ela só fica com filho E famoso. aí, a Antonella tem aquelas crises dela, daí que ela tava um pouquinho mal, ela foi lá comer, e daí as meninas passaram um tranque dela, ela caiu. Cara, o que acontece? A Antonella tava com muita fome. Só que ela tava com medo de pedir comida pra Júlia, é verdade. E aí, cara, deu até um beijo. Ai, gente, E aí sério. a gente foi embora depois dessa cena, entendeu? Porque, cara, comida e passaram um tranque na bichinha. Ela caiu de cara. Gente, eu não apoio, tá? Vocês ficarem com pessoas assim, pessoas que elas esbanjam, assim, elas não. Ela respira falsidade. Verdade. Tem umas Então, outras tonhonas lá que ainda estão indo no embalo, estão se perdendo no personagem, gente. Tem muita coisa que vocês nem sabem que aconteceu no hotel. Não sabe. enfiar o alfinete. Ai, gente, dá vontade de chorar só de lembrar, vocês não acreditam? Enfiaram alfinete embaixo da unha dela, queimaram com ferro quente. Torturaram a bichinha, eu juro pra vocês. Ai, gente, sério. Com medo de perder a herança do Hulk lá. Veio tacar a coitada da Antonella no quarto. Eu vim. Aquele macho nem estudei, ela tá lá enchendo o saco no dela, gente. Pra quê? Me fala. Ah, pra quê? Não, pra quê? Pra quê, amor? Pra quê? Mas é isso, né, gente? Mas assim, a vida não... No mais, Assim. gente, não deixem seus amigos passar fome, tá? Se tiver uma banana só, divide uma banana, tá? Abracem as pessoas, tá? Porque um abraço, ele faz bem, tá? Um abraço Aquela faz regra bem. do abraço. E se tu pensar direitinho, agora, se tu pensar direitinho, uma cavala velha... Desse tamanho. Desse tamanho, dessa idade, recusar um abraço de um adolescente porque tá fazendo a minha filha... A sua filha sofreu no primeiro amor. Desse tamanho, uma tonhona. Me conta Luda. aqui, eu quero situações específicas. O que a sua filha sofreu? Né? Ai, porque não faz bem pra minha filha. Amiga, tua filha que não tá fazendo bem pros outros. É isso, sabe, né? Mas pera, se Gente, o pronunciamento da mãe da Liz tá ruim, o da mãe da Pimentel vai tá pior. Ai, tomara que nem goste, cara. Que olha, sinceramente... Oh, mas se bem que o fruto não cai muito longe do pé, né? Não, Se tu olhar direitinho, é por isso que a gente foi embora. entendeu? É por isso que Isso a gente não foi aparece embora. nas fotos. É. A Porque a gente gente ficou não faz com... questão, realmente. É isso, gente. Só Esse pra povo. vocês ficarem cientes. Essa geração, vou te contar. Ah, de que lado a Pupi tá? Então, se você não sabe da treta, é só rolar o TikTok que tu vai saber. Mas aí, depois de tu saber, a minha opinião é a seguinte. Eu faria a mesma coisa que a Antonella fez. Eu ia pedir pra seguir o filho do Luciano Huck, porque eu ia querer saber como é que é a vida de famoso. Simples. Eu ia pedir. E eu ia falar assim, a hora que a menina lá tivesse falado assim, você seguiu meu namorado? Eu falei, segui mesmo. Tá esperando ele me seguir até agora. Aí falava mesmo.